Considerado por muitos como símbolo de status social, o iPhone é uma linha de smartphones comercializados pela Apple Incorporation. O aparelho, que foi desenvolvido por Steve Jobs, teve seu primeiro modelo lançado em 2007 e de lá para cá vem batendo recordes de vendas em vários países. Entretanto, a empresa não tem conseguido obter os mesmos resultados no segundo país com maior população do mundo, a Índia. Mas por que a Apple está indo tão mal entre os indianos e de que forma isso pode afetar sua permanência no país? É o que vamos descobrir agora. A Índia possui mais de 1,3 bilhão de habitantes e não vai demorar para que em poucos anos ultrapasse a China e se torne o país mais populoso do mundo. Como já estamos acostumados a ver, a imagem da Índia é comumente retratada da mesma maneira: trânsito caótico, mercados superlotados e, claro, muita gente. Mas além disso, tem uma coisa na Índia que talvez poucas pessoas sabem. A economia da Índia vem apresentando nos últimos anos um grande potencial. Apesar de sua infraestrutura pouco desenvolvida, como a ausência de saneamento básico, o PIB da Índia é um dos que mais crescem no mundo. Para as grandes empresas, a Índia representa um grande mercado. Para a Apple não é diferente. São basicamente 1,3 bilhão de potenciais clientes, dos quais muitos sequer conhecem a internet. Empresas americanas como Amazon, Google e Facebook conseguiram se estabelecer no território indiano, mas ainda precisam competir com os grandes asiáticos como Baidu e Alibaba, que fazem grande sucesso na Índia. Mas apesar dessas empresas ainda conseguirem algum espaço por lá, a Apple ainda está longe de ter um grande destaque positivo. A companhia achava que na Índia teria uma boa oportunidade de crescimento, mas ao contrário de seus planos, a venda de iPhones na Índia tem despencado, tornando a marca não tão popular entre os indianos. Mesmo com o recorde de vendas com o iPhone 11 nos mercados mais desenvolvidos, a Índia continua sendo a pedra no sapato da empresa. Em 2018, as vendas de iPhones na Índia caíram 43% e a Apple se viu obrigada a mudar sua estratégia no país, reduzindo o preço de alguns modelos como o iPhone XR. O iPhone é de longe um dos produtos mais rentáveis já produzidos até hoje, mais bem sucedido até mesmo que o PlayStation e o Corolla da Toyota. Mas na Índia, o iPhone representa apenas 4% de participação no mercado de smartphones. Desde sua chegada no país, a Apple tem tido vários problemas que dificultam sua permanência. Em 2017, o governo indiano ameaçou banir a empresa por um desacordo de privacidade. Nesse processo, a Apple perdeu 3 executivos indianos muito importantes e não conseguiu obter a aprovação para implantar uma loja oficial para suas vendas no varejo. Apesar de todo esse impasse, parece que as coisas melhoraram um pouco para a empresa da maçã no ano de 2021. Mas o que torna a Índia diferente dos outros países a ponto da gigante dos smartphones não conseguir bons resultados por lá? O iPhone é um milagre das vendas. Para você ter uma ideia, em seu primeiro ano de lançamento em 2007, a Apple vendeu 1 milhão de unidades. Já em 2008, esse número saltou para 11 milhões, até atingir o recorde de 231 milhões de unidades vendidas em 2015. A companhia tem focado no desenvolvimento de seus produtos com melhor qualidade que seus concorrentes. Desde que lançou seu primeiro modelo de iPhone, a Apple não desenvolveu outro sucessor. Isso fez com que a empresa buscasse outra maneira de expandir a marca, vender o dispositivo em países com grandes mercados. Foi aí que a Apple viu na Índia uma grande oportunidade. Apesar de seu comércio em constante expansão, o país é o maior mercado inexplorado de tecnologia do mundo e ainda é considerado emergente para a indústria de smartphones premium, consumindo aparelhos com melhor custo-benefício. Apesar disso, a Índia já é o segundo maior mercado de smartphones do mundo, atrás apenas da China, que segue líder no setor. E isso se deve ao fato de apenas 24% da população da Índia possuir smartphone. Porém, seu número de usuários vem crescendo mais rápido do que qualquer outro país. 77% dos smartphones vendidos na Índia são de marcas chinesas como Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung e Realme.
Só a Xiaomi é responsável por quase 30% dos dispositivos no país. Entretanto, a maior parte da população da Índia é extremamente pobre, e mesmo com a estratégia da Apple de baratear alguns modelos com valores entre 600 e $1.000, ainda não consegue atrair grandes mercados, tendo em vista que o indiano médio ganha em torno de $450 por mês. Dessa forma, a Apple não tem conquistado muitos indianos por seus preços elevados e tem direcionado cada vez mais para o mercado chinês. Na Índia, se gasta muito menos em acessórios como um smartphone do que em outros países como Reino Unido e Estados Unidos, fazendo com que apenas uma pequena parcela da população indiana que tem uma renda mais alta tenha acesso a aparelhos mais caros como o iPhone. Em média, a Apple cobra até 4 vezes mais do que os indianos podem pagar. A faixa de preço mais acessível para a população é entre $100 e $300 e geralmente são comprados em pequenas lojas locais não afiliadas que são localizadas longe dos centros urbanos, que é onde vive a maioria dos indianos. Existe uma grande diferença de preço se você comprar um iPhone nos Estados Unidos e comprar o mesmo iPhone na Índia. Por exemplo, o iPhone 11 mais barato custa atualmente nos Estados Unidos em torno de $490. Na Índia, o preço do mesmo aparelho é de $699. A causa disso são os grandes impostos cobrados para as empresas que não fabricam seus produtos dentro do território indiano. A Índia cobra uma taxa de 20% sobre os produtos que são fabricados fora do país. A Apple importa o iPhone do país vizinho, a China, enquanto os concorrentes produzem seus dispositivos na própria Índia. Após uma série de negociações com o governo indiano, a Apple finalmente começou a fabricar iPhones na Índia. Em 2020, a Apple abriu uma fábrica em Bangalore na intenção de montar o iPhone SE e iPhone 6, buscando incentivos fiscais para a importação de materiais. A empresa optou por fabricar modelos um pouco mais antigos na intenção de baratear ainda mais a produção e vender por preços mais acessíveis. Entretanto, essa estratégia não foi tão bem recepcionada, porque a maioria dos usuários de smartphones na Índia conhece os produtos mais recentes no mercado. Sendo assim, as pessoas preferem comprar um modelo mais recente da Xiaomi ao invés de comprar os modelos antigos da Apple. Outra questão é o fato da Apple ainda não ter uma loja física oficial no país. Apesar de grande parte dos indianos não comprarem seus smartphones em centros urbanos, a empresa quer abrir uma loja oficial até 2022. Entretanto, a Índia exige que os varejistas com mais de 51% de propriedade estrangeira comprem pelo menos 30% de seus materiais de fornecedores indianos. O grande problema nesse caso é que a Apple fabrica a maior parte dos componentes do iPhone em outros países da Ásia e ainda não conseguiu convencer o governo indiano a abrir uma exceção a essa regra. Isso tudo é uma maneira de incentivar a empresa a investir na produção local, ao passo que isso proporcionará mais empregos para os indianos. O fato da Apple ainda não ter uma loja física oficial na Índia dificulta ainda mais a vida dos poucos usuários da marca no país, que necessitam de assistência técnica. Além disso, as lojas físicas da Apple são grandes atrações turísticas projetadas justamente para atrair e converter clientes. Não ter uma loja física oficial destinada aos seus produtos tem custado à Apple a expansão do nome da marca entre os indianos, especialmente o consumidor médio. Até 2016, o reconhecimento da marca no país estava abaixo de 50%. Mais um dos problemas enfrentados pela Apple na Índia, que tem favorecido seus concorrentes asiáticos, que têm lojas estrategicamente localizadas em grandes shoppings de luxo e grandes parcerias com terceiros que conseguem intermediar os dispositivos a compradores. Os usuários indianos ricos não ficam andando em lojas de ruas da cidade como os ocidentais. Eles vão direto para os grandes shoppings, que são distantes da população mais pobre. E seria aí que a empresa teria possibilidade de vender os seus iPhones, caso tivesse uma loja física. Pesquisas de mercado na Índia apontam que outra questão determinante para o crescimento do iPhone entre os indianos seria a melhoria de desempenho da bateria,
sendo essa uma das características mais importantes em um celular de um indiano, tendo em vista que muitos deles trabalham longos dias e longe de fontes de alimentação como as tomadas elétricas. E aí, o que você acha da difícil jornada da Apple dentro do território indiano? Deixe sua opinião aí nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!